amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Para iniciar esse episódio, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Ytech, sua TI, nossa prioridade. Eu quero convidar você para seguir o Pausa na Programação no YouTube, no Spotify e no Instagram. Todos os dias, novos conteúdos para você. É muito divertido, você vai ver os bastidores, tem muito conteúdo lá para você. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado especialíssimo. Ele tem mais de 25 anos de experiência na área de TI. Ele começou a sua carreira no bundas.com. Ele é casado com a Bianca, é pai do Joaquim e da Manuela. E atualmente lidera o time de serviços profissionais da AWS para clientes do setor público. Cássio Campos, muito obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Rosani. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. E junto comigo hoje uma convidada também muito especial, a nossa dona Tatiana Gomide, de Faria Tendler. Ronaldo, tamo junto, hein? Obrigada, Rô, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você e entrevistar o Cássio. E o Ronaldo? Paizão, o nome inteiro, hein? Fica... Eu queria entender com o Cássio, assim, é uma pergunta muito profunda, Cássio. Nós ficamos aqui muito tempo elaborando para saber se você prefere pão de queijo ou pão na chapa. Sem dúvida alguma, pão de queijo. Mas o original. Cássio é mineiro, gente, então daí a nossa brincadeira aqui. Cássio, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória. Tá ótimo. Antes de mais nada, muito obrigado novamente. Eu sou nascido no interior de Minas, né, formado em ciência da computação em Minas, filho de pais de classe média lá do interior de Minas, minha mãe professora, meu pai... Qual cidade? Chama-se Raul Soares. É uma cidade bem pequena de 25, 30 mil habitantes, que fica ali na zona da Mata Leste de Minas. E minha mãe professora, meu pai agricultor. O maior objetivo e valor que eles puderam dar para mim e para minha irmã foi uma boa educação e nos formar para poder dar os passos sozinhos aqui na vida. Eu me formei em Minas e depois vim para São Paulo, como você comentou, ali no início dos anos 2000, estava um boom de muitos projetos e clientes com o uso da internet, as .coms, e foi quando eu me formei em computação e vim para cá trabalhar aqui em São Paulo. Já estou aqui há 24 para 25 anos. E você sempre quis trabalhar na área de TI? Não foi um sonho de infância, foi um pouco de objetividade, né? De olhar carreira com oportunidades. Como eu não tinha, né, uma condição de poder estudar e depois poderia tentar fazer outras coisas, eu precisava estudar e ter uma profissão que tivesse ali oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento, e ali eu identifiquei a tecnologia e a computação como uma área de crescimento e que traria oportunidades. E você estava contando sobre a sua trajetória. Sim. Você fez faculdade de TI, né? Eu fiz faculdade de ciência da computação em Alfenas e vim para São Paulo, né? Comecei trabalhando aqui, na época, em agências de desenvolvimento de sites de e-commerce e tudo mais. Depois, ali já em 2001, eu fui trabalhar na IBM, que para mim foi uma conquista muito grande para um garoto recém-chegado de Minas Gerais começar a trabalhar numa empresa multinacional que naquela época era uma das referências, né, para o Java, para o WebSphere, que era uma tecnologia muito importante na época.
Foi talvez uma grande conquista. Eu fiz uma carreira longa lá, fiz uma carreira, né, que comecei como desenvolvedor, depois líder técnico, passei para a função de arquiteto, depois de arquiteto para líder de arquitetura de uma área onde eu comecei a gerenciar vários profissionais também, e cheguei a uma posição lá que é uma conquista muito importante, que chama-se um papel, uma nomeação de Distinguished Engineer, que muito poucas pessoas conseguem isso na empresa. É uma carreira técnica que Parabéns. A gente diz, né? E foi ali que eu cheguei a uma posição executiva técnica e comecei também a pisar um pouquinho no lado de negócio, de não só estar focando na tecnologia, mas também como vender, como olhar para gerar impacto para o cliente, transformar negócios. E aí eu fiz uma transição para uma carreira mais de gestão de negócios, de liderança, de time técnicos e serviços de consultoria. Mas como que foi isso? Como foi essa transição? Porque é um movimento importante, né? Eu diria que foi algo natural, mas é um movimento importante. E a gente precisa ter muita tranquilidade e compreensão do que você quer, porque para um técnico como eu fui muito dedicado, adorava tirar certificações. Quando você começa a alcançar esses cargos mais altos, existe um sentimento de que você está ficando desatualizado, que você não consegue dedicar tanto tempo para os estudos técnicos, porque você tem que cuidar de gerenciar pessoas, você tem que cuidar de problemas de negócio, e a tecnologia já não é mais a sua única e principal prioridade. Então, né, você começa a se sentir que você está ficando para trás, está defasado naqueles conhecimentos técnicos, e isso talvez foi a maior dificuldade, até eu entender que o que eu conheço não precisa ser no mesmo nível do que eu conhecia na época que eu estava com a mão no teclado e implementando e fazendo acontecer. Então, você reconhecer que agora você é mais generalista e menos especialista. Isso foi talvez o principal desafio, mas, como eu disse, né, sabendo para onde você quer ir, o que você quer conquistar, você tem mais tranquilidade para viver essa transição. E da IBM, como é que foi a continuação? Então, eu fiquei na IBM por quase 18 anos, né? Trabalhei na área de consultoria de negócios lá, então já era, né, um serviço de consultoria para clientes do setor financeiro, clientes do setor de seguros, foi onde eu mais atuei. E meu último papel na IBM, eu liderava uma área de serviços de cloud, de migração, de modernização de aplicações, desenvolvimento de aplicações na nuvem, né? E foi a minha última função. E ali eu já enxergava e namorava a AWS como a referência de nuvem, né? E via o crescimento e todo aquele poder de uma empresa inovadora que estava crescendo e crescendo muito forte. E quando surgiu a oportunidade para vir para a AWS para criar uma área nova, que era essa área de consultoria de serviços profissionais para os clientes de setor público, para mim foi uma grande oportunidade e também motivação, que foi a oportunidade de ir para criar um negócio do zero. E foi muito divertido. Eu já estou na AWS há 5 anos, né? Consegui construir uma área, um time. Foi também uma mudança muito forte de sair do setor privado para atender clientes do setor público, que são clientes de governo, mas também educação, saúde, instituições sem fins lucrativos, né? E eu aprendi e entendi que os projetos para esses clientes e as missões desses clientes são de um propósito e de um valor e um impacto na vida das pessoas muito maior. Isso, para mim, tem sido uma motivação e uma diversão. Tenho gostado bastante. E nesse decorrer, quem são as pessoas que te inspiram? Olha, é até difícil citar nomes, né? Eu tive grandes mentores, grandes
gerentes que, na verdade, foram grandes coaches que ajudaram a moldar minha carreira, meus objetivos, tanto na época da IBM quanto na AWS, né? E que me ajudaram a compreender o modelo de negócio e, principalmente, né, como eu poderia evoluir na minha carreira. Então, citando aqui algumas pessoas, me recordo de uma das grandes mentoras e gerentes na IBM, que foi a Mônica Martins. Não posso deixar de reconhecer o Daryl Chalmers, que foi o meu hiring manager, né, o gerente que me contratou e que eu fui liderado por ele por quase 5 anos aqui na AWS também, com quem eu aprendi muito e talvez com quem eu mais aprendi sobre a cultura da empresa, da Amazon. Mas tem vários outros eu estou aqui pegando a dedo. E do lado pessoal, eu acho que, né, a minha base, a minha fundação, uma pessoa que me inspirou muito, que foi desbravadora, foi meu avô Joaquim, e que também foi uma referência no seu tempo, na localidade, no mundo que ele viveu, e também me inspirou pelos valores. Ô, Joaquim, que bacana. Nome do meu filho. Inspirou o nome do seu filho, legal, bacana. Tati. Bom, falando um pouquinho de cultura da Amazon, né? Queria te perguntar um pouquinho como que você identifica os nossos leadership principles no seu dia a dia, como que se aplica e você identifica você usando eles. Bacana. Tati, eu tenho que contar uma história. A Amazon, o interesse pela Amazon e pela cultura começou por volta de 2014, quando eu estava trabalhando ainda na IBM, numa empresa, atendendo um cliente da área de varejo. E por ser um cliente da área de varejo, a gente era um grande projeto de transformação digital, e-commerce. Eu fui para as fontes, né, e fui ler um livro que, na época, o livro chama-se A Loja de Tudo, que falava da Amazon. Né? E eu lendo aquele livro, entendendo um pouco o que estava por trás da Amazon.com. Ali eu já entendi que era um negócio muito diferente. Ainda da época do book. Isso, da época do bookstore. Muito diferente do que se via no mercado de varejo. Né? E aquilo ficou muito forte. Com o crescimento da nuvem, né? A AWS aí saltou aos meus olhos porque deu um fit da profissão com a empresa. Os leadership principles e a cultura começaram quando eu comecei a me preparar para entender o processo de contratação da empresa. Antes até de entrar, antes né? de entrar, Bacana. né? Entender um pouquinho a cultura e como acontece, né, o processo de entrevista. E para mim foi algo muito natural, porque os leadership principles, ao meu ver, eles têm uma conexão muito grande com o dia a dia das pessoas. Eles podem ser aplicados na sua casa, na família, e não necessariamente só naquele ambiente de negócio, né? E os valores que eu identifiquei nos leadership principles, eles conectam muito com os meus valores e com a minha história. Eu né, como exemplo, gosto de citar, a gente tem um leadership principle que é earn trust, que é ganhar a confiança, né? E quando a gente vai ler o princípio e entender o que está por trás, o princípio está dizendo que você tem que tratar as pessoas com respeito, que você tem que ter cuidado para não colocar a culpa nas outras pessoas e evitar de assumir a própria culpa, que você tem que ser capaz de reconhecer falhas. Então, esse leadership, eu costumo dizer, serve para tudo na vida, não é só para a empresa, né? A obsessão pelo cliente, que talvez seja o maior leadership principle e por onde a empresa se construiu, né? Que é uma missão de ser a empresa mais focada e orientada pelo cliente, é
é um leadership principal que busca fazer o que é certo para o cliente, atender o cliente bem, superar as expectativas do cliente, não colocar, né, os interesses da empresa antes dos interesses do cliente, que também para mim fazia muito sentido, mas na empresa no mercado de TI, né, que a gente vive hoje, pela competitividade, pela necessidade de gerar resultados, muitas vezes eles são esquecidos e o cliente ele não fica no centro, e isso é super importante. Bacana, é engraçado, no dia a dia a gente identifica eles, né? E muitas vezes eles são complementares, então é difícil a gente identificar qual que a gente está usando mais ou menos, a gente tem que estar atento a atender o máximo possível dentro de um mesmo case, né? Exatamente, e a beleza dos Leadership Principles é que eles são, em algumas vezes, conflitantes, né? E isso acontece de propósito, né? Porque é preciso olhar para os Leadership Principles, não somente para um leadership e você focar em querer direcionar aquela situação respondendo a um leadership, mas você tem que olhar para mais de um para que a decisão seja correta. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, né, a gente está de forma apaixonada discutindo o interesse de um cliente, uma entrega, algo super importante a ser feito, e todo mundo de forma muito apaixonada traz que precisamos ser obcecados pelo cliente, tem que fazer o que o cliente precisa. Mas nessas horas é importante também a gente olhar para o write a lot, ou entregar os resultados. Será que a gente está sendo correto na decisão? É o que de fato é importante para o cliente, mas também é o que é importante para a empresa e para o contexto do projeto, o que foi acordado. Então, são coisas que a gente tem que fazer um balanço para não tomar decisões enviesadas. Eu achei interessante ele dizer de forma apaixonada, né? Porque a gente se emociona, né? Claro, claro. Eu sou do tipo que tem que trabalhar por propósito e tem que ter paixão. Se não for, minha motivação vai para baixo. Isso aí. Bom, falando um pouquinho de modelo de gestão, acho que hoje você é uma grande referência assim, para muita gente dentro da Amazon, de gerenciar um time grande, um time que tem uma identidade dentro da Amazon ali para Public Sector de serviços. E a pergunta é relacionada aos Leadership Principles, relacionada ao considerando o seu modelo de gestão, qual que você acha que mais te influencia no dia a dia com o time? O meu modelo, eu diria que não tem uma cartilha a qual eu estudei e segui, mas eu, primeiro, né, por ter vindo dessa carreira técnica e ter me desenvolvido numa carreira técnica, eu tenho já uma certa empatia, alguma experiência que eu consigo ter uma interlocução mais fácil, principalmente com os consultores técnicos, né, e ter uma discussão muitas vezes com eles sobre carreira, que eu posso usar até os meus próprios exemplos, isso ajuda. No que tange ao time, eu gosto muito, né, de um modelo onde eu desafio as pessoas a estarem aprendendo e se desenvolvendo o tempo todo, né? Sair da zona de conforto. E que elas também tenham autonomia para tomar as decisões, para fazer o que acharem que é certo, delegar ao máximo e inspecionar, confiando que as pessoas são maduras, são sêniores e têm capacidade de tomar as decisões corretas. Então, eu prefiro dar mais autonomia do que ficar fazendo aquele micromanagement e estar controlando. É um pouco o meu estilo, né? E por fim, eu acho que o bom gestor é quem sabe escutar. E escutar, entender o momento de vida, as expectativas de cada indivíduo, porque a gente sabe que cada um tem a sua vida, o seu momento, e a partir dali construir algo que faça sentido e suportar o que faz sentido para aquela pessoa. Então, escutar e dar feedback e orientar com base
no que é o objetivo e o momento de cada pessoa. Interessante. Você citou a autonomia do time, né? Eu acho que isso é muito da cultura Amazon, dos leadership principles. Cada um é líder. Então, a Amazon ela só contrata líderes. Não importa o nível, a gente parte dessa cultura de que você é o líder e você pode tomar a sua decisão baseada nos leadership principles. Então, bem interessante. E a gente tem um conceito, só para colocar um temperinho, que é o conceito, o nome em inglês é two-way, one-way doors, ou seja, né, aquelas portas que você pode passar e voltar, ou portas que você passa e ela não te permite voltar. Então, as decisões também são desse tipo. Existem decisões, e a gente acredita que a maioria delas, você pode tomar uma decisão, se der alguma coisa errada, se a decisão não foi a melhor, você tem a capacidade de voltar e mudar o curso e acertar, aprender com aquela decisão e corrigir. Isso é o que a gente chama de two-way doors. E o one-way door são aquelas decisões que envolvem, né, muito investimento ou que envolve, por exemplo, a gente costuma dizer que a contratação de um novo profissional é uma decisão one-way door. Né? Por quê? Porque a gente não quer contratar alguém para demitir aquela pessoa. A gente quer contratar uma pessoa para que ela tenha uma carreira, seja bem sucedida. Então, esse tipo de decisão exige que você tenha muito mais detalhes, dados e confiança que é uma decisão certa. Mas a maioria das decisões, você precisa ter um bom julgamento e um nível de conhecimento para tomar uma decisão e experimentar. E isso traz velocidade para o negócio. Bacana. Bacana. Você falou de hiring, né, de contratação, pegando esse gancho, o Cássio, ele é bar raiser, né? Então, ele tem um papel específico na contratação. Queria te pedir para você contar um pouquinho para a gente como que é esse modelo, qual que é esse papel de bar raiser que você exerce. Então, Tati, o processo de contratação na Amazon ele é muito interessante, né? Porque é um processo que envolve várias fases, né? E que nessas fases, em algumas dessas fases, envolvem entrevistas. E tem uma das fases que são a última fase do processo, onde a gente faz o que a gente chama de um loop, ou seja, é uma entrevista de vários entrevistadores, que são pessoas que podem ser da mesma área, do mesmo perfil, mas que também pode ser pessoas diversas, um gestor, uma pessoa com o mesmo papel do candidato, e tem a participação de um bar raiser para esse loop, né? E qual que é o papel desse bar raiser? É moderar e orquestrar esse loop com alguns objetivos. O primeiro objetivo é garantir uma boa experiência para o candidato, né? Assim como obcecado pelos clientes, os nossos candidatos são nossos clientes, né? Eles são clientes da Amazon.com e eles também podem ser um cliente da nossa nuvem, e a gente tem uma preocupação que todo candidato tenha uma experiência positiva quando participando desse processo. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é garantir que o loop, que aquele processo de entrevista foi um processo justo para o candidato e que a gente está subindo a barra. O raise the bar é porque a gente tem um conceito na Amazon que toda pessoa que a gente contrata, ela é melhor do que 50% dos profissionais que já estão lá naquele mesmo perfil. Então, a gente busca sempre, no processo de contratação, estar subindo a barra e trazendo gente melhor do que os 50% que estão lá, né? E como que isso é feito? A gente tem nesse loop a avaliação dos Leadership Principles, onde o entrevistador vai buscar situações com o candidato e o candidato vai contar as suas experiências, histórias de uma forma totalmente natural, não precisa conhecer, identificar os Leadership Principles, mas os entrevistadores eles vão procurar os sinais e as evidências de que aquele profissional ele tem um fit e ele demonstra as características dos nossos Leadership Principles. E isso é como a gente busca profissionais alinhados à cultura da empresa.
E também tem, é claro, as entrevistas técnicas para a função, que o profissional demonstre qualificação. E nesse sentido, depois que cada um faz a sua entrevista e dá o seu voto, que é uma ferramenta, e cada um dá um voto sem saber o voto dos outros entrevistadores, existe o que a gente chama de um debrief, onde esse bar raiser faz, então, uma moderação, né, de todos os entrevistadores e faz uma discussão sobre o candidato, o que ele demonstrou de fortalezas, o que algum entrevistador identificou como algum risco ou uma área que o gerente vai precisar desenvolver naquele candidato. E naquele processo, então, é tomada uma decisão de contratação ou não contratação. E o bar raiser é essa pessoa que faz essa coordenação e garante também a experiência e o desenvolvimento de novos entrevistadores, que a gente tem sempre novas pessoas se treinando para fazer essas entrevistas. Então, é um guardião da cultura e do processo de entrevista para a gente trazer mais profissionais para a empresa alinhados à cultura. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Enquanto o Cássio estava contando sobre isso, eu estava lembrando do seu episódio. A Tati, nós já gravamos um episódio, já está publicado. Você pode assistir acessando o nosso canal do YouTube, Spotify. Ela trouxe um ponto super interessante. Eu não vou repetir aqui, mas assim, muito relevante, como foi o processo de contratação dela na Amazon. Então, assim, assiste lá, vocês vão gostar muito. Né, Tati? Legal. Foi muito bacana. Foi sim. E dá para ouvir, nessa fala do Cássio, dá para entender, aquilo que você falou. Né? Muito verdade. bacana, assim. E acrescentando um ponto do bar raiser, é um processo independente, né? Porque o bar raiser não pode ser o gerente contratante. Então, mesmo que você seja um bar raiser, então no caso do Cássio, se ele estiver contratando alguém do time dele diretamente, ele não pode ser o bar raiser, tem que ser alguém independente, para a gente garantir esse olhar de equidade, de isonomia do processo. Uau! Bacana. Bom, mudando um pouquinho agora para o setor público, falando de business, né? Eu queria ouvir um pouquinho como que você vê hoje o mercado público na transformação digital desse mercado. Bacana, Tati. E vou te dizer que, né, quando eu vim para a AWS, eu ainda tinha pouca experiência com o setor público e era uma área assim, de dúvida ou alguma preocupação, porque como cidadãos, a gente muitas vezes enxerga mais as más notícias do que as boas notícias, né? Parte do que a mídia dá mais foco, e é claro, é importante levantar os problemas. Mas eu queria dizer que o Brasil, e nos últimos anos, a transformação digital no setor público ela tem sido muito forte, muito intensa, né? 2 anos atrás, teve o Banco Mundial, ele tem um GovTech Index, e o Brasil foi classificado como o segundo país do mundo mais avançado em GovTech, ou em transformação digital em governo. Né? Do mundo todo? Do mundo todo. Olha, eu não sabia. Uau. Bacana. E isso, por diversas razões, né? Mas eu posso dar aqui alguns exemplos. Primeiro, a pandemia ela foi um acelerador na transformação digital, seja da saúde, seja dos serviços públicos, né? Porque de repente estava tudo fechado e o serviço público precisava continuar funcionando. Imagina um atendimento a um paciente, imagina a pessoa que estava com a carteira de habilitação vencida e por aí vai, um título de eleitor vencido. Então, nós atuamos com diversos órgãos e diversos clientes ajudando nessa transformação, né? Tem um exemplo que eu acho que quase todos os cidadãos hoje já usam, que é o Acesso Gov, que é um login único, né? Onde você usa o seu CPF e cadastra a sua senha, que através dele você se autentica em quase todos os serviços que são serviços públicos, né? Por exemplo, Detran,
FEBRABAN e diversos órgãos FGTS, você se autentica usando esse serviço. O acesso Gov que você diz é o GovBR. Exatamente. Uau! Exatamente. E isso Eu só tô no uau aqui hoje, né? trouxe agilidade e permitiu que mais de 1.000 serviços fossem digitalizados. Quem lembra da época da carteira de motorista no papelzinho? Hoje todo mundo tem a carteira de motorista digital no celular. A mesma coisa o seu título de eleitor, que a gente tinha que achar em casa de 2 em 2 anos na hora de votar. E nunca sabia onde estava. E nunca sabia onde está. Agora você tem o aplicativo do e-título, que não somente você tem o seu título de eleitor, mas que você também pode justificar a sua ausência caso você esteja impedido de votar, sem ter que sair de onde você está, sem ter que ir em algum cartório depois que passou a eleição. Você pode encontrar o seu local de votação, né? Quem sabe de cabeça aonde que é a minha sessão de votação? Através do aplicativo você consegue. Isso foram projetos e serviços que a gente fez com órgãos do governo, ajudando a fazer essa transformação e disponibilizar esses serviços, usando nuvem, usando toda a tecnologia que a AWS tem para disponibilizar. Cara, quanto a deixa pandemia... eu só fazer uma coisinha. Claro. Eu sou uma pessoa emocionada. Ai, Cássio, parabéns. Obrigada, Cássio. Não é obrigada. para mim, é parabéns para Obrigada. diversos líderes e pessoas muito comprometidas e capacitadas que estão trabalhando no setor público, fazendo essa Então você transformação. transmite meus parabéns para eles Claro, também. claro. De todo o nosso público aqui do Pausa na Programação. É importante a gente reconhecer isso porque o setor público é muito estigmatizado, né? Por ser burocratizado, por muitas vezes ter pessoas que estão ali desmotivadas, trabalhando ali sem nenhum propósito, mas tem muita gente com uma mindset e uma mentalidade transformadora, que me inspira. E como eu disse no início, são projetos que você reconhece o impacto na vida das pessoas. Em escala, né? E em escala. Legal. Eu ia fazer um comentário da pandemia, o quanto que a pandemia teria impulsionado aí essa transformação digital, mas já vou conectar com a próxima pergunta, que é dos desafios, né? Então, eu acho que a pandemia foi, por um lado, um desafio, por outro, um impulsionador. E hoje, você olhando aí essa trajetória agora, daqui para frente, quais seriam os principais desafios do setor? Tem muitos desafios, né? Eu acho que eu citei ótimos exemplos de serviços e experiência, né? A gente fala da experiência para o cidadão, né? O cidadão ter uma experiência de todos os momentos que ele tem que interagir com alguma agência ou órgão de governo ao longo da sua vida, que ela seja mais simples, se possível digital, que ele não tenha que ficar em filas, que ele não tenha que gastar muito tempo, né? E nesse sentido eu acho que ainda existe um mar de oportunidade. Eu acho que, e eu sou muito apaixonado de todas as indústrias do setor público, a que eu sou mais apaixonado é a de saúde. E tem muita gente, os colegas lá do setor público sabem que eu tenho saúde no coração. E eu acho que o impacto, né, a gente poder melhorar a qualidade do serviço de saúde, usando tecnologia, tendo uma saúde mais preventiva do que reativa, podendo disponibilizar recursos que hoje muitas vezes estão restritos a classes muito privilegiadas e levar um serviço de maior qualidade para as pessoas menos favorecidas, eu acho que isso tem um impacto enorme. E depois, quem não acredita que a educação pode transformar sociedades e transformar o mundo, né? E a gente também tem que pensar nessa nova onda da transformação na educação que está por vir, até com todos os conceitos de inteligência artificial, inteligência artificial generativa, e tudo que pode auxiliar o professor e aumentar a capacidade e o conhecimento do professor para passar
é o melhor para o aluno e também para o aluno ter mais recursos para se desenvolver sozinho. Então, tem uma outra área também que pode ser transformada completamente. Bacana. Hoje, você comentou aí desse índice do Brasil ter sido o segundo, né, mais reconhecido em tech. Como que hoje é o nível de maturidade do nosso governo digital no Brasil? O índice hoje, né, ele está pontuado como o segundo na matriz de GovTechs e muito por essa quantidade de serviços já disponibilizados, onde o cidadão consegue já ter uma dependência menor de ir até uma agência do INSS ou uma agência de um departamento de trânsito ou numa fila para conseguir uma consulta ou agendamento de um exame. Isso já está sendo transformado. Eu acho que o desafio que a gente tem pela frente é que, né, a gente tem um país que é continental e tem estados que têm muita capacidade, muito investimento, e outros estados menores e que não têm tanta capacidade. E a democratização desses serviços passa pela digitalização. Eu acho que isso é o que pode avançar e aí sim a gente começar a não só melhorar a experiência, mas transformar a vida das pessoas com uma educação melhor, com uma saúde melhor, com uma segurança melhor, que eu acho que é o que a gente olha para frente. Bacana. E para fechar aqui esse capítulo de Public, queria que você falasse um pouquinho do Acesso Gov e Conect SUS. O Acesso Gov, né, eu comentei, essa plataforma que permite o principal serviço, mas ele não é único, né, de autenticação. Hoje ele já tem, inclusive, reconhecimento facial, onde o cidadão, através do seu CPF, ele pode criar um login e, a partir desse login, ele se conecta e faz o que a gente chama de single sign-on, ou um login único para diversas plataformas e diversos sistemas, seja do setor público, até mesmo do privado. E o que a AWS contribuiu com ele? O Acesso Gov, a gente trabalhou junto com o SERPRO, né, que é a empresa de tecnologia do governo federal, para desenvolver essa plataforma, e a gente atuou com eles, suportando escalar esse serviço com a nuvem. No caso do Conect SUS, foi algo também muito importante, né? Vocês se lembram o início da pandemia, aí vieram aquela dificuldade de acesso à vacina, e depois quando as pessoas começaram a ser vacinadas, havia também uma demanda e um interesse muito grande para a vacina. E as pessoas precisavam muitas vezes da vacina para viajar, né? Me lembro de um evento da AWS, Tati, aqui em São Paulo, que foi logo depois da pandemia, onde tinha que apresentar um cartão de vacina para você participar do evento, porque as pessoas estavam naquela época... Foi de 10 anos da AWS no Brasil. Isso, e a gente, todos os eventos, não era só da AWS, todos os eventos públicos, né, ainda precisava de máscara, e as pessoas poderiam participar se demonstrasse ali o seu cartão de vacinação. E o Conect SUS, ele começou com o certificado de vacinação do Covid, né? Hoje, ele já é uma plataforma que você consegue ver outras vacinas, você consegue ver exames, e a ideia do Conect SUS e da Rede Nacional de Dados de Saúde, que foi construída pelo Ministério da Saúde, é que o cidadão comece a ter uma visão do seu histórico de saúde, desde as vacinas até atendimentos e o seu prontuário, através daquela plataforma. E isso também começou, era um embrião antes da pandemia, e veio a pandemia e precisou ser acelerado porque o primeiro caso de uso era urgente, que era ter o cartão de vacinação digital para todos os cidadãos poderem usar. Por exemplo, para uma viagem no exterior, que tem que apresentar aquele cartão, era algo muito complicado se tivesse que dar um certificado no papel, como era antigamente.
E a área de Professional Services contribuiu, né, para esse a gente desenvolvimento. atua, né, muitas vezes nesses projetos com os nossos parceiros e também com os clientes para suportá-los na implementação dessas soluções. A gente é humilde em dizer que não somos os especialistas desse serviço, mas nós somos os especialistas da nuvem. E a gente, da tecnologia. A gente atua para garantir que eles estão usando bem a tecnologia, que o projeto vai ser bem sucedido, que vai ter a escalabilidade, a segurança que os nossos clientes precisam. Bacana. Nossa, eu estou impressionadíssima. Que bom. Espero que sejam boas histórias e que vocês gostem. Eu sou apaixonado nessa área e por isso falo com tanta emoção. Ô, Cássio, conta pra gente, qual é o impacto? Hoje a gente está vivendo esse hype, né, da inteligência artificial. Qual é o impacto da inteligência artificial que você entende que a gente vai ter agora nos negócios? Rosane, eu vou começar contando uma história, né? Como eu comecei a minha carreira. E, como você introduziu, né? Estava justamente naquela época das .coms, aquele boom da internet, ali nos anos 2000. E eu estudei em Minas, me formei em Minas e muitos dos meus colegas... Eu me formei em Alfenas, não sou de Minas, mas Raul Soares ainda não tinha um polo universitário. Eu precisei sair e fazer, ser um Raul pouco Soares, nômade. ele nasceu. Ah, tá. Mas eu adorei a cidade de Raul Soares. Não, isso você precisa conhecer. É uma cidade charmosa. E nesse momento, vários colegas da universidade estavam vindo para São Paulo e conseguiam trabalho super rápido. E eu, como um bom mineiro desconfiado, né, e as coisas lá não estavam tão avançadas como aqui, e eu não estou acreditando bem nisso, esse negócio estão querendo mostrar, né, que estão conquistando as coisas mais do que a gente que ficou aqui. Isso aí é história. E até o dia que um amigo, né, veio e conseguiu o trabalho dele aqui nessa agência, qual foi o meu primeiro emprego. E ele veio e na entrevista, o entrevistador, o gerente, disse para ele assim, você formou lá em Alfenas e tem vários colegas, pode falar com eles, se eles tiverem esse mesmo skill e que você apresentou aqui, e o conhecimento técnico que você tem, pode falar com eles que eles estão contratados, pode vir para cá, que a gente está precisando e tem muita vaga. Aí esse meu amigo ligou para a gente, eu de novo falei, tem que pagar para ver, não estou acreditando. E a gente veio e foi assim, fiz uma entrevista na segunda-feira, conversamos, acertou tudo, na quarta-feira eu já estava trabalhando. Né? Então eu estou contando que a gente viveu ali um momento de algo novo que demandava um skill novo e que poucas pessoas tinham. Eu acho que a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial, ela vai causar um impacto igual ou maior, né? É uma tecnologia que ela tem um potencial enorme, né? Tem um estudo da McKinsey que eles projetam que a inteligência artificial generativa ela pode gerar um impacto no GDP global, no PIB global, né? De 2,3 a 4,4 trilhões de dólares por ano. Isso é maior que o PIB da Inglaterra, né? Para você ter uma ideia da dimensão. E existe aí algumas áreas, né, que são muito observadas como as áreas que podem ter o maior impacto. Alguns exemplos, a área de operações de clientes, ou tudo que tem uma interação e contato com clientes, a área de engenharia de software, desenvolvimento de software, engenharia de software é outra área que vai ter um impacto muito grande, a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, são áreas que têm um potencial de uso, né? Mas o que a gente vê hoje é que essa inteligência artificial, né, através dos chatbots e desses aplicativos que deixaram ela muito
em voga e Acessíveis, né? acessível, as pessoas estão experimentando e vendo o impacto no seu dia a dia. Você pode usar como um assistente virtual para qualquer tarefa, para acelerar e trazer produtividade no seu dia a dia, né? Seja para montar um roteiro de um podcast, seja seja para você revisar um texto, melhorar a qualidade de um artigo, seja para você sumarizar textos muito longos para textos pequenos. Então, tem aqui uma gama de aplicabilidades que estão sendo experimentadas e que o próximo passo vão ser incorporadas nos modelos de negócio e no dia a dia das pessoas. Ô, Cássio, você tá ligado que a gente já virou amigo, né? É isso aí, é assim que eu tô me sentindo. Não tem ninguém escutando a gente agora, né? Assim, só estamos nós três, Estamos nós aqui quatro aqui, no né? cafezinho. Exato. Que dicas você pode trazer para a gente aqui, só estamos nós ouvindo, para as empresas que ainda não começaram com inteligência artificial? Que sugestão você pode dar para o cara? Começa por aqui, olha para isso. Tá, Joia. Eu vou elencar aqui, talvez, 3 principais pontos. O primeiro é começar, né? É experimentar, não esperar que vão vir coisas prontas e querer inovar e querer testar essa tecnologia no seu dia a dia. E para testar, a melhor forma é você encontrar algum problema, a gente costuma dizer, um caso de uso, onde você queira aplicar e a partir dali você vai criar o aprendizado, né, de como usar aquela tecnologia. O segundo, eu diria que são nas pessoas, né? Como eu comentei, esse é um skill novo que poucas as pessoas ainda estão preparadas e capacitadas para implementar uma nova solução, usar em escala esse tipo de tecnologia. Então, investir e criar ali um grupo de desbravadores que estão ali motivados, interessados em aplicar, em conhecer mais da tecnologia, para que essas pessoas sejam os catalisadores dessa transformação e dessa adoção dentro da empresa, é super importante, né? E depois elas vão, com o sucesso e com os aprendizados, disseminar esse conhecimento para as outras áreas. E o terceiro ponto são os dados, né? Eu costumo dizer, e estava escutando um podcast recentemente que estava dizendo, tinha um ditado que dizia que os dados é o novo petróleo, né? E nesse podcast a pessoa estava dizendo que os dados não é o petróleo, é o oxigênio, ou seja, né, a gente precisa para viver. E para todas as empresas, os dados, eles se tornaram um maior asset, né? Onde está todo o expertise de negócio, o diferencial de negócio, o conhecimento dos seus clientes. E os clientes que começarem a organizar, entender esses dados de uma forma mais holística, né? E não fragmentada, e começar a usar isso para alimentar essas inteligências artificiais, esses modelos de inteligência artificial e trazer o expertise da empresa, o know-how e o diferencial de negócio da empresa para dentro desses modelos, ali ela vai conseguir resultados que vão ser escaláveis e vão trazer um impacto muito grande para os clientes. Maravilhoso, né? Muito bom, né? Cássio, queria te pedir agora para você olhar para aquela câmera que está ali. Tá, que eu sempre esqueço de olhar. Queria pedir para você deixar para nossa audiência uma mensagem, mandar abraço para os amigos, sabe, coisas assim. Que legal. Beijo. Já estamos chegando no final. Estamos chegando no final. Que bacana. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Me senti em casa aqui nesse bate-papo, super descontraído. Mensagem para as pessoas, né? Eu vou usar o slogan que nós usamos lá na Amazon, né? Que em inglês é work hard, have fun and make history. Costumo dizer que para eu trabalhar de forma motivada e para trabalhar duro,
precisa estar sendo leve, estar sendo divertido, e que tem que ter um propósito e que o que a gente está fazendo tem que ter um significado para fazer história, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas motivadas, elas não trabalham só por dinheiro, mas elas trabalham por um propósito e por uma missão que é mais ampla do que simplesmente o dinheiro, que é super importante. Então, façam isso, é a minha receita. E agora, Tati, a gente não combinou, mas pergunta para ele aquela pergunta do nosso podcast. Ah, sim, a mais importante para fechar não com tava no chave de script, ouro. é Cássio, qual é o seu momento pausa na programação? Pausa na programação. Vou te dizer que o modelo híbrido da pandemia e, né, a possibilidade de muitas vezes você estar trabalhando em casa, a pausa para mim é quando eu posso ali, às vezes, dar uma saidinha, dar uma respirada de uma reunião para outra e tá dando um abraço nas crianças, vendo eles por ali, dar um coach, corrigir alguma coisa, estar próximo da família, isso para mim é de um valor imensurável. Ah, que lindo. Bacana. Eu quero, então, agradecer a minha amiga Tati Gomide de Faria Tendler por me ajudar aqui na apresentação, ser uma co-apresentadora e incentivá-la a ter o seu podcast, porque ela é fera. Agradecer demais, Cássio, você, por ter vindo compartilhar com a gente todas essas informações. Assim, de verdade, eu amei. Muito Que bom. Obrigada, viu? Eu fico feliz de poder contribuir. Agradeço a Tati por ter feito esse intermédio, esse convite, e quero dizer também que ela é uma grande Amazônia e uma grande líder que inspira muita gente. Obrigada. Assista o episódio da Tati, que está sensacional. Minha amiga, meu amigo, quero agradecer você por ter estado aqui com a gente hoje. Quero te convidar para seguir o Pausa na Programação. Se inscreve no nosso canal. A gente está crescendo bastante num ritmo que a gente nem esperava. E muito obrigada por hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Rô, você, por tudo. Obrigado, meninas.